Quem nunca teve interesse ou curiosidade de saber sobre o futuro, né? De procurar um médium vidente, cartomante, búzios, tarô, oráculos, seja lá o que for, para saber sobre alguma coisa do futuro. E não adianta negar, porque a maioria das pessoas são assim. É um assunto muito debatido, mas também muito questionável em relação a saber se realmente é possível, né? É verdade que existem pessoas que têm essa capacidade de saber sobre o futuro, ter premonições, predições, ou seja, saber antecipadamente sobre fatos que ainda não ocorreram na vida das pessoas. E por outro lado, se isso realmente é possível, como que se daria isso? Seria algum espírito que sopraria no ouvido da pessoa, ou seja, uma inspiração que quem se diz médium receberia sobre acontecimentos que iriam ocorrer no futuro da pessoa? E caso isso seja realmente verdade, como esse espírito poderia saber de fatos de um futuro que ainda não ocorreu? Então são perguntas interessantes, né, que nos vêm à mente. A Maíse Braga é uma oradora espírita bastante conhecida e ela gosta muito de contar histórias nas suas palestras. E ela certa vez contou uma história de uma psicografia sobre o presidente americano Abraham Lincoln. E a Maíse conta que ele se preparava certa noite para ir ao teatro com a sua esposa, quando um soldado da Casa Branca contou a alguém de lá, né, do local, que ele houvera sonhado na noite anterior que ele próprio se viu velando um caixão na Casa Branca e que quando ele foi ver, chegou perto do caixão, o morto era o presidente. E ele contou esse sonho para alguém ou para algumas pessoas de lá antes do acontecido. E não se sabe se isso chegou no ouvido do presidente. Pode ser que sim, mas ele não deu importância para isso. Só que sobre esse mesmo fato ocorreu outra coisa interessante. Uma vidente famosa da época teve uma visão sobre o presidente, onde ele seria atacado por uma pessoa e essa vidente foi até a Casa Branca para conversar, para avisar o presidente e para o aconselhar a não sair naquele dia ou nos próximos dias, né, devido a essa premonição que ela teve. Mas não deu tempo, porque o presidente, quando ela chegou lá, ele já havia saído com a esposa, né, para o teatro. E realmente, naquela noite ocorreu. Um anarquista, insatisfeito com o governo, realmente atirou e matou o presidente naquela noite. Então, o que nós notamos no primeiro caso, né, no caso do soldado, é que ele possivelmente teve um sonho premonitório. E no segundo caso, da dita cuja vidente, se trata aí de uma visão que a médium deve ter tido, né, de alguma forma, um acesso a imagens de futuro que ainda não havia ocorrido. Ou ainda ela pode ter tido uma intuição, uma inspiração espiritual premonitória. Então vamos ver, ó, o soldado contou ter tido um sonho, então certamente que ele dormindo se desprendeu, né, do corpo, o espírito saiu do corpo, ele teve uma projeção astral, coisa que é comum acontecer com todos nós durante a noite, né? O espírito se projetar para o astral, para as colônias, para algum local do plano espiritual. E aí ele teve, de alguma forma, se projetando para o astral, ele teve a oportunidade de acessar informações ou visões de algum lugar do astral, do éter, onde ele teve essas visões, essa visão. Provavelmente porque ele narrou que viu, né, o velório do presidente, ele viu o presidente morto. Agora, no caso da vidente, ela narrou que teve uma visão, daí existem duas possibilidades. Uma é de ela poder ter ouvido uma voz de algum espírito, já que ela se dizia médium, né, que sabia do que iria ocorrer, né, esse espírito teve acesso a essas informações futuras e ele disse isso a ela, através da mediunidade dela. E nesse caso se trataria, né, de uma inspiração. E ela, na hora de falar, disse que viu, mas pode ter ocorrido isso, através da mediunidade dela. E a outra possibilidade seria de ela também, de evidente, também ter tido uma suposta visão durante o desprendimento do seu espírito, no sono físico ou mesmo acordada, já que ela possuía mediunidade, né? E no caso do sonho ter se lembrado do ocorrido, quando acordou, da mesma forma como o soldado.
Ou, se foi acordada essa projeção, se ela tinha essa capacidade, ela viu esses fatos que ficaram gravados em algum lugar. E como esses casos, existem inúmeros outros casos de sonhos, de premonições, de intuições que predizem o futuro, muitas vezes até de forma corriqueira. Isso ocorre com muitas pessoas e pode até ter ocorrido conosco mesmo. Comigo mesmo já aconteceu várias vezes, de ter sonhado com uma situação que depois veio a se concretizar realmente no futuro. De modo que nós percebemos que em algum lugar do éter ou cosmo, imagens do futuro ficam gravadas, sendo que espíritos desencarnados podem ter acesso a essas informações e encarnados também podem, da forma como nós estamos vendo, através do desprendimento, do sono ou através de mediunidade. Então, é fato que encarnados, assim como desencarnados, possuem recursos para acessar essas informações que estão disponíveis no éter, né, que envolve o universo, que nada mais é o material que preenche a região do universo acima da esfera terrestre, né? Porém, isso ocorre de forma espontânea. Geralmente as pessoas não têm o controle dessa situação, por não ter essa habilidade ainda desenvolvida. Por isso, geralmente ocorre através do desprendimento do espírito, com exceção do caso da médium, né, que pôde ter acesso ao futuro de forma consciente, através da sua mediunidade, como nós falamos. No livro Terceiro Milênio, As Crianças Voltarão a Brincar, psicografada pelo médium Nelson Moraes, pelo espírito Aulus, ele narra vários casos de pessoas que, através de sonhos, acessaram acontecimentos futuros de suas vidas. E uma das histórias narradas no livro é de um amigo do próprio autor que contou para ele de um sonho que ele teve, que ele estava numa estrada e ele presenciou um acidente onde uma menina de uns 11 anos mais ou menos houvera sido atropelada por um caminhão que realmente a matou. E ele contou que viu a menina em detalhes, as roupas, o cabelo, a fita no cabelo da menina, os detalhes mesmo, e gravou isso na mente. Quando ele acordou, ele estava extremamente impressionado com a nitidez do sonho. Sabe aquela impressão que realmente aconteceu aquilo, né? No outro dia, esse homem estava na mesma estrada porque ele transitava com frequência, né, devido ao trabalho dele nessa rodovia, e eis que realmente o fato se concretizou, aconteceu. Ele viu o acidente igualzinho, ele havia sonhado, na hora ele se lembrou, e esse acontecimento deixou ele perturbado por muito tempo, mesmo porque ele não era espiritualista. E o autor narra no livro outros casos semelhantes a esse de projeção do espírito, as imagens de um futuro que ainda não aconteceu, dizendo que igualmente a esses casos do livro, milhares de pessoas viveram experiências semelhantes já. E ele, o autor, conclui, através dos estudos dele, das pesquisas que ele realizou, que realmente as imagens do futuro que ainda não aconteceu ficam de alguma forma gravadas em algum lugar e que as pessoas podem acessar. E de fato acessam mesmo essas imagens antes de elas ocorrerem. Porque vamos e convenhamos, pessoal, não tem outra explicação. Realmente é muito plausível esse resultado dos estudos do autor, porque não teria como a gente ter acesso a um futuro ainda não ocorrido se não fosse dessa forma, né? Além de sonhos premonitórios, muitos de nós também já passamos pela experiência chamada déjà vu, que é uma expressão que quer dizer já visto, já vivido, né? Uma palavra francesa, que nada mais é do que a sensação de você já ter visto ou vivido um fato, uma cena, uma situação que está acontecendo no presente, exatamente igual, idêntica ao que você já viveu. Isso é uma certeza, acho que a maioria de nós já passamos por isso, não é? Então, obviamente que mesmo não tendo desenvolvido a capacidade de acessar o futuro de forma ostensiva, corriqueira ou mediúnica, qualquer um de nós, por motivos que nós não entendemos, não sabemos exatamente, por isso nós estamos estudando sobre isso, porque nós alegamos por não ter conhecimento ser coincidência, muitas vezes largamos para lá, nós realmente saímos do corpo durante o sono e acessamos informações de fatos que vão ocorrer no futuro e que estão gravadas no éter, ou seja, nós realizamos projeções ao futuro
que estamos construindo e acessamos essas informações. Em determinado momento, nós temos essa lembrança. E essas informações que ficaram gravadas no nosso inconsciente, elas são despertadas quando o fato se realiza. Dispara, né, o conteúdo que está lá no inconsciente e nós lembramos, reconhecemos que nós já havíamos presenciado essa situação sem entender o porquê, no mais das vezes. Porém, nós vamos entender isso porque, segundo a proposta do Espiritismo, coincidências não existem e tudo que ocorre tem uma razão de ser. Pelo entendimento da lei de causa e efeito e outras também. Então, o autor desse livro, que nós citamos aqui, através dos seus estudos, ele afirma com convicção o seguinte: que no éter que envolve o universo é registrado e armazenado imagens, né, e sons produzidos pelas atividades dos seres que habitam o universo e que, além de armazenar, né, para a eternidade os fatos já consolidados de alguma forma, grava com antecedência as imagens do futuro que as pessoas e as coletividades vão alcançar num dia, segundo as suas ações, os seus projetos, aspirações e pensamentos. Daí muitas pessoas vão dizer, claro, como diz o próprio autor, que se existe um futuro já plasmado, nós deixaríamos então de ser os responsáveis pelo futuro? Nós seríamos o quê? Marionetes, né, da vida? E a resposta é absolutamente não, não se trata disso. O que ocorre é que, devido à lei de causa e efeito, nós reencarnamos com um projeto reencarnatório, todos nós temos, e quando nós reencarnamos, nossas atitudes enviam informações para o éter, que se tornam imagens, plasmam imagens de situações que nós teremos que vivenciar, segundo o nosso planejamento reencarnatório e o nosso próprio comportamento. Então, somos nós, sim, realmente os responsáveis pelo nosso presente e pelo nosso futuro. O éter apenas registra tudo, sendo que esses registros podem ser acessados por encarnados e desencarnados também, como nós estamos falando. Nós não vemos, não ouvimos muitas vezes de diversas fontes para termos cuidado com o que pensamos, com o que nós desejamos, porque realmente isso irá se concretizar por causa disso, porque fica plasmado, concretizado. Nós temos um poder mental e um poder de desejo tão grande que isso plasma, isso constrói no éter uma situação, um objeto ou algo que nós realmente desejamos e queremos, e que, se isso for possível, se for permitido por Deus, pela espiritualidade, irá se concretizar realmente na nossa vida. Olha o poder que nós temos. Então a gente conclui que não é impossível de maneira alguma acessar o futuro. Ao contrário, é totalmente plausível, totalmente possível, e isso realmente é um fato, ocorre. Agora, o que é problemático é o uso que determinadas pessoas podem fazer dessa possibilidade. Quando muitas pessoas que se dizem, se intitulam médium, vidente, e na verdade não são os famosos charlatães, né, que iludem as pessoas utilizando técnicas ilusórias de falsa adivinhação do futuro pela informação que muitas vezes a própria pessoa, na sua inocência ou distração, passa para a pessoa. Eles articulam nessa situação para enganar as pessoas. E outras vezes a pessoa tem realmente uma mediunidade, mas acaba desvirtuando a própria mediunidade, né, sendo intermediária muitas vezes de obsessores, de espíritos zombeteiros que enganam as pessoas, que zombam das pessoas, né, porque essa pessoa que era médium acaba perdendo a mediunidade pelo mau uso que faz dela, né? Ao invés de ajudar as pessoas, ela tira um proveito das pessoas por pura ganância. Então é preciso ter muito cuidado com a tendência de buscar pessoas assim, né? Através de oráculos, de adivinhações, de leitura de tarô, para saber do futuro, porque essas informações só devem ser acessadas de forma natural através de sonhos premonitórios, de intuições ou do fenômeno déjà vu, quando isso é permitido, como eu falei, por Deus, pela espiritualidade, por ser necessário de alguma forma. Para quê? Para auxiliar, para nos preparar, para preparar a pessoa emocionalmente, espiritualmente, para algo que ela irá vivenciar
ela deverá vivenciar no futuro em sua vida. E jamais buscar isso por mera especulação, por curiosidade, ou muitas vezes motivos superficiais, porque existem inúmeras pessoas que procuram, sim, videntes, cartomantes, para saber se vão ganhar na loteria, por exemplo, se vão arrumar emprego, ou se vão arrumar um relacionamento, e não é recomendável isso, buscar informações importantes futuras por motivos banais. Vejam só, a ciência desde muito tempo já concordava, corroborava com essa informação. Carl Jung mesmo dizia que o tarô pode ser considerado como a leitura do universo. E o que seria? O que será que ele quis dizer com a leitura do universo, se não acesso a informações gravadas no universo, no éter, né? É exatamente isso, gente. Jung afirmou sobre a mágica das coincidências significativas, que se manifesta através de oráculos, como o tarô, por exemplo, e que se trata de sincronicidade. Certamente, como tudo é energia, ele fala aqui da sincronicidade energética cósmica, como método usado pelo inconsciente para trazer à tona uma percepção. Seria tipo falar a mesma coisa de forma diferente, porque essa percepção nada mais é do que a leitura do éter que fica gravada no inconsciente. Porque onde que estão as nossas várias vidas, nossas encarnações? No inconsciente. Nossas diversas experiências, todo o conteúdo vivido, né, nessas várias vidas. E essa foi uma das teorias mais controversas, mais combatidas do Jung, porque na época ela era considerada muito mística, né, para ser considerada ciência. Mas, desde Einstein, na verdade, a ciência, através da física quântica, comprova hipóteses a partir do estudo das energias como condutoras, né, de informações. Isso significa que muitas vezes a sincronicidade pode nos levar a ter insights, né, e nos leva realmente, que nada mais são do que intuição, inspiração ou premonição. Então, pessoal, resumindo essa nossa reflexão, é como que se ainda num breve momento, num insight mesmo, em um momento de intuição, ou através de uma inspiração espiritual, ou através da lembrança, ainda que curta ou parcial de um sonho, a gente pudesse vislumbrar a realidade que está escrita no éter, ou desenhada. E por isso pode nos ajudar a obter mais segurança no momento de ocorrer uma dificuldade futura, para poder superar de forma melhor, mais tranquila, não é? Essa situação. E ainda de poder ajudar outras pessoas também a fazerem isso. Daí a importância de refletirmos sobre esse tema, entendermos a verdade e como ocorre todo esse processo, que é natural, na verdade, na nossa vida. E apenas e tão somente por esse motivo nos é permitido a projeção ao futuro para ver acontecimentos que irão ocorrer, para nos auxiliar emocional, psicológica e espiritualmente para o enfrentamento dessas dificuldades futuras ou para ajudar os outros a processarem melhor os desafios que a vida apresentará a eles. Por outro lado, a capacidade de ver o futuro, de ver no futuro acontecimentos felizes também nos são permitidos por uma razão, que na verdade é para nos ajudar ao melhor aproveitamento da experiência, para não estarmos distraídos diante dessa experiência quando chegar o tempo dela ocorrer. E também serve de esperança e consolo quando a gente passa a ter uma expectativa de algo bom, né? Esse consolo, essa esperança, quando no presente as coisas estão um pouco difíceis para nós, percebe? Então, pessoal, é possível sim acessar o futuro gravado no éter. Os sonhos premonitórios não são acaso, eles são reais, eles são, ao contrário disso, uma realidade muito comum e muito corriqueira na nossa vida. Da mesma forma, existem sim médios que conseguem realmente obter informações sobre o futuro através de espíritos que entram em contato com eles, saberem de determinadas informações, isso é uma realidade, como no caso do livro que eu citei aqui. O autor, juntamente com o seu mentor, com o Aulus, ele se projeta para um futuro, que mais para frente eu vou falar isso em outra publicação, falar sobre isso que é muito interessante. Ele se projeta para um futuro do planeta Terra já na fase de regeneração avançado, não é?
para trazer para a gente informações importantes sobre isso. Mas nós devemos entender que jamais a gente deve buscar o acesso a informações sobre o futuro por mera curiosidade, por especulação superficial, vulgar, não é? Não devemos fazer isso, mas devemos utilizar dessa capacidade como ferramenta para a prática do bem. Por isso nós estamos estudando sobre isso, para o nosso próprio bem e do semelhante. Somente por esse motivo Deus nos permite acessar essas informações, ter essa capacidade, claro. Por isso, nesse caso, para encerrar aqui a nossa conversa, como em tantos outros casos, se aplica e é bom que lembremos de mais um ensinamento de Jesus, quando ele fala: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tá bom, gente? Então vamos aí pensar sobre isso tudo, é muito importante isso, e eu espero que vocês deixem aí as suas impressões sobre isso, as suas experiências, que eu tenho certeza que a maioria de vocês já passou por alguma experiência déjà vu ou de sonhos premonitórios. Deixem aí nos comentários para a gente refletir, para a gente trocar ideia, né? Interagir sobre isso, é muito importante. Tá bom, pessoal? Fiquem bem e até mais.